Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 74. Premiação não foi feita para levantar a taça. Bom, e nesse episódio tive a honra de ter a Vanessa Prata, que é uma das sócias fundadoras da Ponte a Ponte. Ela vai contar um pouco mais da trajetória dela e da Ponte a Ponte. Você que está chegando, bem-vindo aqui. Esse é o Impacto na Encruzilhada, é o podcast semanal. E nessa quinta temporada eu estou alternando um episódio solo e o outro episódio, que é este, por exemplo, com um convidado. Bom, minha meta é chegar até o episódio número 100. Até o final do ano eu chego lá. Então, se você está chegando, seja bem-vindo. E antes de a gente entrar no papo com a Vanessa, que foi super bacana, mencionar que nós tivemos que gravar duas vezes o papo, que eu perdi, tive um problema técnico que eu perdi totalmente o arquivo da primeira gravação. E logo em seguida eu avisei ela e a gente voltou para a sala e gravou novamente. Ela foi muito generosa, muito paciente. Então, queria registrar isso aqui, o bastidor, foi muito bacana. Que bom que a segunda gravação ainda ficou melhor. Então, vocês estão com material de alta qualidade. Uma conversa muito interessante. Então, sem mais delongas, partiu para o papo. Bom, Vanessa, bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite aqui, por estar batendo esse papo com a gente. Então, para começar, quem que é a Vanessa? E conta um pouquinho mais da Ponte a Ponte. Bem-vinda, obrigado. Obrigada, Fábio, pelo convite. A gente que agradece, que ficamos super contentes aí com o convite. Bom, eu sou Vanessa Prata, eu sou sócia fundadora da Ponte a Ponte, né? Nós somos 4 sócios, a gente já está aí há 12 anos, né, no mercado. Vou falar daqui a pouquinho da Ponte a Ponte também, né? Hoje eu sou, né, diretora de comunicação também da empresa, e nós estamos numa nova configuração, né, que a gente está com uma diretoria executiva compartilhada, né? Então, acho que muitos aqui conhecem, né? O Cássio até comecinho do ano era nosso diretor executivo, ele está numa nova posição, né, diretor de pesquisa, e a gente está agora, eu e minhas 2 sócias, mais nossa diretora de desenvolvimento institucional, compartilhando nessa direção executiva, então testando um novo formato, um novo modelo, né, ainda mais horizontal, né, então é algo novo, inovador que a gente está testando, não ter mais uma figura central, né, então estamos nesse momento aí de mudanças também. A Ponte é uma consultoria, né, na área de qualificação de investimento social privado e da filantropia, a gente já está aí há 12 anos, a gente atua em 4 áreas, em 4 frentes prioritárias, né? A primeira é de estratégia de investimento social, de responsabilidade social. Né? Nessa frente, a gente atua bem no papel de consultoria. Né? Então, a gente orienta, né, estrutura ou reestrutura planejamentos na área de investimento social, de como utilizar melhor o recurso. Então, a gente faz teoria de mudança, a gente faz planejamentos estratégicos sempre com foco, né, em investimento social, não da empresa como um todo. A gente, né, orienta um instituto que está surgindo ou que quer redirecionar os seus investimentos, né? Então, a gente faz todo esse apoio aí de fato, qualificar o investimento social. Né? A segunda frente é onde nós somos mais conhecidos, né, que é o de chamadas. Né? Dentro desse guarda-chuva de chamadas estão editais, premiações, desafios. Talvez muitos que estejam ouvindo, mas sabe que a gente começou, né, com o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, né? Hoje a gente não faz mais, já há alguns anos, né, ele está internamente pela Folha, mas foi, né, o nosso começo aí foi muito direcionado às premiações, e até hoje já foram mais de 50, 60 edições, chamadas ou até mais, nos mais diferentes temas. Né? Então, a gente já atuou na área, seja de saúde, de educação, acesso à justiça, empreendedorismo. Então, a Ponte a Ponte ela não tem uma causa ou um tema prioritário, né? Nós somos especialistas no processo de fazer a chamada, o edital. Né? Então, o que isso está por trás? Né? Desde a concepção do prêmio, então, muitas vezes uma empresa preciso selecionar alguns projetos, eu quero apoiar, sei lá, projetos de educação, quero apoiar projetos de empreendedorismo.
mas por onde a gente começa, né? Então, como que a gente vai criar, quais são os critérios, né, de avaliação, de seleção, quem pode se inscrever, quem não pode. Então, as premiações a gente faz todo, desde a concepção inicial do que seria esse prêmio, a criação do regulamento, né, a criação do formulário de inscrição, a matriz de avaliação, todo o processo de seleção mesmo, né, de gestão das inscrições, recebimento, avaliação, quando necessário, entrevistas também, havendo recurso, né, claro que até uma visita em loco também, muitas vezes, e, né, chegando aí no que seriam, né, esses projetos selecionados para aquele edital em específico. Né? A terceira frente é a de potencialização, que a gente chama, que seria o e daí, o que vem depois, né? Então, a empresa seleciona alguns projetos, normalmente vai dar algum recurso, mas como que a gente, né, acompanha, potencializa, capacita, né, para que esses projetos de fato consigam ter um impacto maior, né? O termo mais usual, em geral, é aceleração, mas a gente prefere usar potencialização, principalmente porque a gente fala que nem sempre é o caso de acelerar, né? Às vezes é o contrário, às vezes é parar, refletir, até voltar umas casinhas para que a gente consiga aí, né, que o projeto tenha um fôlego maior, um impacto maior, muitas vezes ele precisa até mudar de direção em alguns pontos, né? Então a gente prefere usar esse termo. Dentro, né, dessa perspectiva de potencialização, entram mentorias, oficinas, cursos, né? É o que a gente chama de potencialização cruzada também, que são as próprias iniciativas, o que uma pode colaborar com a outra, como criar comunidades de aprendizagem dentro dos próprios projetos selecionados, né? Um exemplo recente que a gente tem é o programa Elas Periféricas, né, da TIC Setúbal, que são 70 ou 80 coletivas participando, então só ali já tem muito conhecimento, né? Quem somos nós para dizer como que cada uma delas deve trabalhar no seu território? Então, o nosso papel é muito fazer essas pontes, né? Fazer essas conexões, fomentar aí trocas, diálogos, né, entre esses coletivos, claro, quando necessário, com apoio de mentores, seja da própria Ponte a Ponte, seja mentores externos também, né? E a quarta frente que a gente trabalha é um pouco mais recente, né, que é de produção de conhecimento, né, a partir de artigos, textos, né, a gente, principalmente sócio, a gente vem se posicionando cada vez mais, seja no LinkedIn, seja, né, o caso também está no doutorado, então fazendo uma série de artigos. Durante a pandemia, né, nós trabalhamos muito aí também para lançar alguns relatórios, né, algumas pesquisas nessa linha, e como clientes, um dos mais recentes que a gente está no segundo ano é o Censo GIF, né, que é um dos maiores fomentadores aí, né, de dados para o ecossistema, né? Então a gente também vem, nesses últimos anos, principalmente, se dedicando a essa produção de conhecimento, então a gente consegue compartilhar, né, cada vez mais esse conhecimento acumulado e não ficar restrito, né, a alguns nichos apenas. Nossa, é muito bacana. São 4 frentes bem potentes. Legal, obrigado por compartilhar. Acho que deu uma visão bem panorâmica. Muito bom, Vanessa. É bom, no site de vocês, aliás, está belíssimo. Vocês colocam que vocês dizem conectar o melhor de cada mundo para um mundo cada vez melhor. Eu adoro, acho uma bela síntese. Mas então o que seria o pior de cada um desses mundos por onde vocês circulam? Ótima pergunta, né? Fez a gente pensar bastante aqui, né? Essa frase é curiosa porque a gente, né, pensou nela logo que começou a Ponte, né? Assim, foram muitas conversas, né? A Ponte começou de uma forma bem orgânica, né? Então, teve muitas pessoas envolvidas. Hoje somos 4 sócios, mas já chegamos a ter 6, até 7, na verdade, além de pessoas que nunca foram sócios, mas participaram. Então, ela foi bem co-criada, né? E essa frase surgiu logo no começo e a gente manteve ela até hoje, apesar de já ter mudado até a visão, missão, né, valores, mas ela se manteve porque ela de fato representa o que a gente se propõe a fazer, né, que é criar essas pontes, essas conexões, né, permitir que cada um, né, utilize seu potencial ao máximo, né? E a gente acha também assim, que ela reflete muito os nossos valores hoje, né, que também estão ali no site, né, que seriam colaboração, diversidade, diálogo, flexibilidade, empatia e confiança. E a gente, assim, como toda empresa, a gente começou com aqueles valores mais tradicionais, que era ética, transparência, eficiência. Então, nossa primeira versão era bem essa, né, escola de negócios aí. E é evidente que precisa ter, mas a gente refletiu ao longo desses anos e falou justamente, mas né, isso aí é tão óbvio, assim, o que eles não representam, o que a Ponte de fato é, né? Então, depois assim, de muitas, né, mudanças, né, da nossa própria teoria de mudança, a gente chegou
a esses valores atuais, que de fato representam a nossa essência, né? O que a gente acredita, né, que o mundo precisa hoje em dia. Então, assim, respondendo, né, aí a provocação do que seria o pior, né, a nosso ver, é justamente a falta desses valores, né, onde não tem colaboração, empatia, diversidade, diálogo, né, seriam uma situação aí mais difícil de lidar, seja internamente, entre equipes, né, seja na relação financiador-financiado, seja nas empresas, na relação, né, comercial, né, então acho que não ter, né, ou não ter uma abertura, pelo menos, para esses valores, acaba sendo aí uma situação realmente de desequilíbrio, né? Então, acho que esse poderia ser o pior aí, que a gente justamente luta, né, para mudar isso, né, para que tenha cada vez mais um mundo mais empático, com mais confiança, com mais flexibilidade, né? Estamos aí sempre tentando, né, trabalhar em prol desses valores. Bom, na apresentação da Ponte a Ponte você citou aqui o segundo braço que é de chamadas e premiações, que aliás que eu acho que vocês fazem com maestria. E aí a lógica da premiação ela é meio voltada sempre para os melhores, que é um conceito discutível, né? E aí qual espaço deveria ou poderia existir nas premiações ao, entre aspas, os piores? Como é que é para vocês isso? Claro. A gente sempre fala na Ponte a Ponte, né, e não é só da boca para fora, a gente de fato acredita, né, que a premiação, assim, ela não está selecionando necessariamente os melhores, ela está selecionando os que naquele momento estão mais aderentes àqueles critérios daquele edital, daquela premiação, né? Então a gente sempre fala assim, muitas vezes um projeto A não é selecionado num edital, mas ele é selecionado em outro. Ou ele não é selecionado em um ano, mas é no segundo ano, por exemplo, né? Então não é que ele é melhor ou pior, ou que ele melhorou muito de um ano para o outro. Muitas vezes depende, claro, da composição dos projetos que estão se inscrevendo naquele ano, de questões de diversidade, né? Ou mesmo, né, de quais são os critérios ou a temática daquele ano específico, daquela edição, né? Então acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo, que a gente sempre também acredita muito que premiação, né, na área socioambiental não foi feita para levantar a taça, né? O objetivo não é puro marketing, não é só falar, ganhei o prêmio A, B ou C, mas como que o próprio processo, né, de se inscrever a uma premiação pode promover reflexões, né? Então, né, se um projeto está se inscrevendo a um edital e de repente ele percebe que não, sei lá, não consegue responder as perguntas ou não tem o que está sendo solicitado, porque naquele momento ele de fato não está ainda pronto para aquele edital específico, né? Se tem perguntas sobre comunicação e ele nem tem uma área de comunicação estruturada, vale pensar se é o momento, se ele consegue estruturar de alguma forma ou não. Se está fazendo perguntas sobre a diversidade de apoiadores, ele só tem um grande apoiador, vale uma reflexão, e se eu perco esse apoiador, como é que fica a minha situação financeira? Né? Então é muito nesse sentido de refletir, né? Como que eu consigo de fato melhorar meu projeto. Eu tenho uma rede aí, né, de apoiadores, de stakeholders, né, uma rede de pessoas com quem eu de fato posso contar, né, como que eu consigo melhorar meu projeto. Né? Esse acho que é um ponto. E o outro também é que a premiação ainda acaba sendo uma forma de abrir um canal com as empresas, né, de ser conhecido. Então, muitos institutos, fundações e empresas vão selecionar o projeto a partir, né, desses editais, né, mas é uma portinha de entrada para que, né, depois também possa ter outros projetos, outros trabalhos diretamente com eles, né? Então, a gente não acha que a premiação deva ser por ela só, né? Mas é tanto um processo de reflexão como esse canal aí de conseguir depois talvez um patrocínio direto, alguma coisa mais próxima aí com as empresas, né? A gente também, assim, é muito contra ter ranking, por exemplo. Então, dentro do possível, a gente sugere que não tenha um vencedor, mas, sei lá, sejam escolhidos 3 projetos, 5, 10, né? Quantos forem possíveis. Mas a gente não gosta de fomentar essa competição, de qual dos projetos que se inscreveram é o primeiro melhor, qual é o segundo melhor. Quando está nas nossas mãos, né, a gente sempre sugere que não tenha esse tipo de premiação. Né? Não tem caneca e a cafeteira quebrou, como é que eu vou fazer? Uma premiação assim, que a gente gosta muito de sempre citar, né, foi lá dos primórdios da Ponte a Ponte, né, um dos primeiros projetos que a gente fez, e até hoje um dos que a gente mais gosta, foi o Prêmio Solidários, né, ele foi feito com
o Banco Palmas, lá no Conjunto Palmeira, né, no Ceará, e foi um prêmio disruptivo, né, a nosso ver, porque ele foi totalmente co-criado com a comunidade, né, então foram feitos aí, sei lá, 2, 3 dias, talvez, de encontros, né, de cocriações com alguns líderes comunitários, e nós fomos apenas os facilitadores desse processo, a própria comunidade que definiu quais seriam os critérios, quem que podia se inscrever, quem que não, quem que fazia parte. A gente estava falando muito assim de outros líderes comunitários também, né, ou pessoas que fizeram a história da comunidade ali. Então, quem que poderia se inscrever? A pessoa, né, seria um in memoriam, pessoas que já faleceram ou não, pessoas que estão atuando hoje, é uma pessoa física, seria uma organização, né? Qual seria o valor, né? Como que a gente ia distribuir isso, como seria a premiação, que critérios que a gente ia avaliar. Então, tudo isso foi, de fato, co-criado com a comunidade. Eles que fizeram, né, a indicação das pessoas, a seleção ali ao longo da semana, eles que escolheram quem seriam esses premiados e definiram, né, o evento, a festa, tudo. Assim, tudo foi feito junto com a comunidade mesmo. Claro que havia alguns limitadores, né? O valor máximo que a gente tem é esse, né? Pode ser utilizado, né, de determinadas formas, mas tudo foi co-criado. Então, assim, existem possibilidades da gente fazer premiações também diferentes, né? Não necessariamente é sempre o melhor, mas pode ser algo muito mais co-criado, né? Inclusive, se alguma empresa, né, tiver interesse de saber mais, conhecer mais como é que foi esse prêmio, como que dá para fazer coisas diferentes, estamos aí super à disposição, né, de conversar melhor sobre isso. Cara, que bacana. Obrigado, Vanessa, por compartilhar. Muito legal mesmo. Há várias maneiras, né, de se fazer chamadas e premiações. Muito legal. Bom, uma das coisas que a gente escuta muito, Vanessa, eu imagino que vocês também, é que o campo do impacto social, da inovação social, está bem aquecido. Como é que anda a concorrência nesse segmento em que vocês atuam? Afinal, tem espaço para mais gente, para mais entrantes? De fato, assim, a gente nota, né, cada vez mais um interesse maior, né, seja de jovens que estão cada vez mais querendo trabalhar nesse mercado, seja de pessoas em transição de carreira, né, então sim, esse que tal é um mercado aquecido, né, acreditando que sim, há espaço para todos, claro, né, e a gente vê com bons olhos, assim, é justamente uma situação assim, tá, cada vez mais pessoas estão querendo trabalhar, né, com impacto social, com inovação, e não só ter aquela preocupação, quero ser CEO de uma grande empresa, né, até também, assim, eu não vim da área de administração, né, mas o meu sócio comenta, né, que quando ele fazia administração, nem sequer se cogitava, né, trabalhar nessa área de impacto, né, de inovação social, era só ser formado para trabalhar numa grande empresa. Então, cada vez mais a gente nota, né, um interesse, aí, o próprio mercado se movimentando, para que a gente tenha essa preocupação também, né, e não seja só as 3 letrinhas do ISD, só algo da moda, mas que, de fato, mais pessoas estejam trabalhando com isso. Né? A gente acredita que sim, que há espaço para todos, né? A ponte está nesse chamado intermediários aí, né? Então a gente, né, cada vez mais, né, vem ouvir essa discussão aí entre ser, né, atravessador e dinamizador, né, o termo que está se usando mais hoje em dia, e, né, ponte acredita fortemente assim, que temos que agregar valor mesmo, né? Então temos que ser esses dinamizadores do campo, fazer essas conexões, essas pontes, e não ser um atravessador, ser simplesmente, né, alguém que acabaria recebendo mais, por exemplo, do que o recurso que está indo para a ponta. Né? Então, a gente tem essa preocupação grande nos nossos projetos de sempre, o recurso que de fato está indo, né, para os projetos, para a ponta, tem que ser superior ao que a gente, né, receberia, assim, como consultoria. Acreditamos, né, que seria importante, por exemplo, até otimizar esses recursos de alguma forma, né, que poderia ser trabalhos mais colaborativos, né? Então, é um exemplo recente, por exemplo, a plataforma conjunta, né? Então, que foi lançado há pouco tempo, que, né, uma ideia é essa, todo mundo faz conteúdo, né? Todo mundo está criando seus próprios conteúdos. Por que não ter um lugar coletivo, conjunto, literalmente, que possa colocar, né? E a gente tem até outras ideias. Assim, um dos sonhos da Ponte a Ponte, por exemplo, é fazer uma coalizão, né, entre empresas, em que a gente consiga diversas empresas, né, num único processo seletivo, por exemplo. Para que a gente vai, né, gastar recursos para fazer 5, 10 processos seletivos se tem 10 empresas querendo atuar na mesma frente, querendo selecionar, né, projetos similares, né? Então, a gente poderia otimizar alguns recursos, por exemplo, numa coalizão aí de criação, talvez, de um fundo, né, em vez de também pegar 1% aí de cada empresa, criar um fundo maior, né, com recurso mais volumoso, inclusive, que pode até render muito mais também, e aplicar nesse processo. Então, assim, a gente sente que tem como otimizar processos, tem como otimizar recursos, né, e com isso gerar um impacto maior, se a gente conseguir trabalhar mais em colaboração e menos em competição, né? Então, não, eu tenho meu instituto, eu quero ter os meus projetos, né? Ou eu quero fazer o meu processo seletivo, se a gente, de fato, conseguir
equacionar isso, de mais empresas, de todas as fundações trabalhando em conjunto, né, seria uma possibilidade de otimizar esses recursos. Bom, Vanessa, vocês têm, 12 anos de estrada, então vocês já rodaram muitos projetos. Cita algum aí, algum deles que gerou mudanças internamente para vocês. Pode, não precisa citar o nome do santo, mas só Claro. comenta um milagre aqui com a gente. Eu acho que, de fato, né, como ao longo todos esses anos, né, cada projeto sempre provoca algum tipo de reflexão, né, muito aquela coisa, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, né, mas acho que trazendo, assim, algumas questões que surgiram aí ao longo dos anos, um deles foi relativo à diversidade, né, no caso da nossa equipe. Então, alguns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, a gente recebeu, na verdade, uma crítica do nosso site, assim, na época, outro site anterior, como só estava lá com a foto dos sócios, assim, uma pessoa questionou que a nossa equipe não era diversa, né, que todos eram brancos e que, com isso, o projeto que a gente estava fazendo na época também só tinha vencedores brancos, né? Primeiro, assim, não era verdade, a gente já tinha uma equipe, né, com alguma diversidade, sim, já tínhamos pessoas negras na equipe, mas, de fato, elas não estavam no site na época, né, então esse foi um erro, talvez um equívoco, né, que a gente cometeu. E, de qualquer forma, a gente usou isso para refletir, sim, né? Então, como que a gente consegue, de fato, trazer mais diversidade internamente, né? Então, isso fez com que a gente, ao longo desses próximos anos, sempre tenha uma preocupação grande, né, em ter uma diversidade na equipe, não só de gênero, de raça, de orientação sexual, né? Então, temos realmente uma equipe cada vez mais diversa, né? Estamos com uma vaga afirmativa aberta no momento, né? Então, a gente passou, né, a olhar essa crítica inicial, por mais que não fosse, não tivesse fundamento, mas era a imagem que nós estávamos transparecendo para fora, né? E como que a gente pode, então, mudar, de fato, isso internamente e também mostrar, né? Então, passar a ter todas as carinhas ali da gente no site, né? Esse foi um ponto. E o segundo foi também uma discussão assim, de até onde, né? Como que a gente escolhe se aceita um projeto, se não aceita, né? Então, uns 2 anos atrás, veio um pedido para a gente fazer uma premiação que a primeira edição tinha sido feita pela área de marketing comercial da empresa, né? Inclusive tinha contratado uma agência de propaganda para fazer o prêmio, né? Então, eles vieram com uma pegada muito mais comercial, né? De imagem do que propriamente a questão social, assim, da coisa. Claro, todos os prêmios que a gente faz na Ponte a Ponte tem que ter o lado social, né? O impacto social é o prioritário. Então, assim, esse convite, assim, provocou dilemas, né? Debates internos. Mas faz sentido a gente aceitar, né? Sendo que o objetivo prioritário deles acaba sendo, né, divulgação, é o lado comercial, mas, por outro lado, é um prêmio que, sim, tem a ver com o social também, porque trabalha com questões, né, de saúde, então está muito conectado. E a gente, né, tanto discutiu internamente com a equipe, levou para o conselho também, então nunca é uma decisão fácil, assim, a gente, de fato, discute muitas coisas, né, no fim, a gente optou, sim, por aceitar, né, porque a gente acredita que, de fato, podemos plantar uma sementinha. Então, a gente não consiga mudar a mentalidade, né, da equipe atual que estava no projeto, que, né, queria ter o lado aí mais marqueteiro, mas a gente sabe que, se for uma agência de publicidade que faça, eles não vão ter nenhuma preocupação realmente com a questão social, né? E a gente vai lá fazer, o que a gente conseguiu, por exemplo, é que uma categoria fosse totalmente voltada a projetos sociais, né? Embora as outras tenham características mais técnicas na área de saúde, mas uma delas é muito mais social. Então, assim, a gente acha que, né, que com conversa, né, bem o água mole em pedra dura, né, então a gente vai conseguindo aí mudar algumas coisas, né, plantar uma sementinha para, de fato, levar o lado social aí mais forte, né. Então, acho que foi um pouquinho disso, algumas que eu lembrei aqui de cabeça fácil. Pô, que bacana, legal compartilhar esses dilemas. Muita gente acha que a organização já com a trajetória de vocês, não, tudo está resolvido, é tudo simples, e não é, né? Tem É. dilemas até hoje, no dia a dia, é muito legal. Bom, Vanessa, agradecer. Antes de fechar, de você deixar o merchan final, comenta um pouco o seu lado artístico, você também fotografa, divide um pouco esse lado com quem está ouvindo. Claro, acabei nem falando muito da minha formação, né? Então, eu sou formada em jornalismo, né? Tenho mestrado em letras, no momento estou fazendo MBA em gestão, com ênfase em liderança e inovação.
Então, assim, eu faço um pouquinho de tudo, na verdade, né? Dou aula de inglês há muito tempo já também. Trabalhei como jornalista antes de entrar na Ponte a Ponte. Fotografia sempre foi um hobby, né? Eu sempre gostei muito. Tive um ano de fotografia, né, na faculdade. E aí, assim, sempre ficou aquela coisa, quer fazer um curso, quer me dedicar mais, mas sabemos como é a vida, né? Vai passando, aí depois de ter feito, né, faculdade, mestrado, tudo, aí eu resolvi, né, voltar, fiz um curso técnico, na verdade, né, como se fosse de ensino médio, aí fiz um curso técnico em fotografia, terminei 2 anos atrás, aí acabou sendo bem no período da pandemia, né, então o primeiro semestre foi presencial, foi incrível, assim, o outro ano, 1 ano e meio, aí acabou sendo online. Por um lado, você perde um pouco, né? Porque na escola a gente tinha estúdio, né? Tem outras câmeras, você consegue ter um contato muito mais próximo com os professores também. Mas, por outro lado, assim, foi uma forma de se reinventar também. Como é que você faz um curso de fotografia, né? Que é essencialmente prático, no período de pandemia, no online, né? Então, os professores tiveram que se reinventar, a gente também como aluno, né? Então, você não tem um estúdio lá, como é que você vai improvisar um estúdio na sua casa? Vai pegar, né, a luminária ali, o abajur, e vai fazer uma luz diferente, né? Vai trabalhar mais com pesquisa, como é que você faz foto de celular, né? Então, foi interessante também por abrir essas outras possibilidades, né? E aí, o meu trabalho de conclusão de curso foi um livro de fotografia, né? Que eu vou depois mandar o link aí para vocês, quem quiser ver. Eu também tá disponível online gratuitamente, mas eu também tenho exemplares impressos, né? Que foi uma produção independente, aí se alguém tiver interesse de ter, eu estou vendendo também. E ele trabalha a partir da essência de fotografia contemplativa, né? Que é muito o olhar, né, para as coisas do dia a dia que passam despercebidas, né? Então, eu estar caminhando e perceber, conseguir notar a beleza da florzinha no meio da calçada, né? A folha do outono que caiu ali, ficou em cima do banco, a tinta lascada de algum lugar, né? Ou dentro de casa, o raio de sol que lá, reflete no copo de água, assim. Então, é como que a gente percebe, né? A gente tem aquele momento de, né, desconectar de tudo, dos problemas e notar essa beleza do dia a dia que passa despercebida, né? E aí, ao lado das fotografias, eu criei micropontos também, né? Então, esse tipo de texto aí, que é uma história muito curtinha, né? Que a gente deixa, na verdade, para o leitor complementar, né? O que veio antes do conto, o que vem depois. Então, é uma história bastante curta, né? Para cada fotografia, o que me inspirou no momento, né? Não tem caneca e a cafeteira quebrou. Como é que eu vou fazer o meu café? Pô, fantástico, parabéns aí pelo livro, obrigado, viu, Vanessa? Bom, agradecer muito a Vanessa pela generosidade, pelo carinho, pela parceria e assim deixar você fazer o merchan final para quem está ouvindo, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Obrigada, a gente que agradece ali, né, o apoio, né, o parceria aí ao longo de todos esses anos também, né, a gente já se conhece há bastante tempo, estamos à disposição para que você precisar também, aí em próximas conversas. Da Ponte a Ponte, assim, nossos principais clientes, em geral, são institutos, empresas e fundações, né, ou que precisam reestruturar ou estruturar, né, a sua área de investimento social, que a gente está à disposição para organizações que queiram fazer teoria de mudança, queiram fazer mapeamentos, uma disputa de territórios, né? Ou simplesmente ter uma consultoria de como qualificar melhor seu investimento social. Como falamos, a gente atua muito na área, né, de criação, gestão de editais, premiações, desafios, sempre na área, né, social, ambiental. Então, às vezes a empresa tem todo o conhecimento, mas não tem braço, né? Imagina que recebe centenas de inscrições para a gente selecionar os projetos mais aderentes aos critérios, então a gente faz toda essa parceria, né, toda essa gestão, né, operacional do edital. Também, se já tiver os projetos selecionados, podemos atuar na parte aí, né, de potencialização, de capacitação dessas iniciativas, né? Então, nosso objetivo é sempre como a gente consegue realmente um impacto maior, né, com a minimização de recursos aí, né? E, como a gente comentou, estamos super à disposição. Se algumas empresas, um grupo de empresas quiser criar uma coalizão, um fundo coletivo, também a gente pode ajudar a pensar o que seria esse fundo, como otimizar recursos de um grupo, aí um pool de empresas, por exemplo, seria algo bastante interessante, né? Um desafio novo aí que a gente poderia pensar também. É isso, acesse nosso site, ponteaponte.com.br, as nossas mídias sociais, estamos à disposição aí para também recebê-los, quem quiser, quem estiver em São Paulo, né, tomar um café na casinha, que a gente chama, nosso espaço de coworking, que fica no bairro do Paraíso, em São Paulo. Então, é um espaço bem gostoso ali, todo mundo que estiver por aqui, fica à vontade para ir conhecer, na casinha 161. Valeu, Vanessa, brigadão, viu? Obrigada a você, obrigada a todos que estão nos ouvindo.